as forças ocultas da natureza, né? Isso tudo se perdeu com o tempo. Então isso se torna monopólio de sociedades secretas, que vêm com umas ideias. Quando você estuda a história dos esoterismos, né, e vê as pretensões daqueles camaradas que parecem te trazer, vamos dizer, sabedoria revelada, sabedoria oculta e tal, e dizem, mas tanta besteira, tanta coisa idiota. Olha, Roger Bacon, em 1300 e pouco, escreveu para um governante, não, para o Papa. Ora, nós podemos calcular aqui a data do advento do anticristo para a gente poder se preparar para isso. Mas é uma besta quadrada. Como é que fala uma coisa dessa, meu Deus do céu? Quer dizer, está ignorando a própria estrutura da temporalidade. E, no entanto, era o grande sábio da época, Roger Bacon. Agora você imagina os outros alquimistas, ocultistas besteiras que estavam falando. Quer dizer, todo esse pessoal ocultista esotérico vem para você com uma promessa de negócios incríveis, e quando você vai ver é tudo besteira. Agora, os assuntos do que eles estão falando é sério, e tinha que ser tratado a sério. Então, se a igreja não faz, vai parar na mão deles. Você está entendendo? Então, agora, hoje em dia, como é que acontece? Por exemplo, a gente fala um negócio astrológico, né? Você abre a boca para falar desse assunto, todo mundo te diz, não, mas isso aí é pecado, é heresia, etc, etc. Eu digo, tá bom. Por um lado tem sentenças papais que condenam essa prática. Por outro lado, Santo Tomás de Aquino diz que tudo que Deus move na Terra, ele move através dos astros, e que, portanto, é possível, através dos astros, você descobrir alguma coisa sobre o que passa na Terra. Como é que nós fazemos agora? Isso aí é herético da parte de Santo Tomás de Aquino? Ou seja, nós temos, evidentemente, um problema. Aí é porque a sentença do Papa diz uma coisa, Santo Agostinho, que é o doutor da igreja, diz outra. São Tomás. Não, Santo Agostinho também diz. Santo Agostinho, que odeia a astrologia, ele diz que através da conformação do corpo os astros podem determinar algo da conduta das pessoas. Ele admite isso. Então, bom, como é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar esse problema a fundo e tentar resolver isso aí? Não. Nós não podemos, porque é pecado, nós corremos o risco. Então você foge dos assuntos, e daí vem lá os caras da sociedade esotérica e o Rosa Cruz, né? O diabo pega isso e sai falando besteira. Então, quer dizer, se você entrega tudo isto para o diabo pega, ué. Agora, o Santo Tomás de Aquino abriu o caminho para você estudar isso seriamente. Né? Agora, o que o André fala aqui é sério, a dicotomização de sagrado e profano levado ao extremo. Essa incapacidade de articular o profano, a ciência da natureza, os meios de ação no mundo e a opção de cortar a partir de certa época. Isso aí foi gravíssimo. E quando a igreja abandona esse território todo, você vai parar na mão de quem não devia. Na última aula, ilustrando a questão da prevalência de doutrinas já impugnadas, o senhor faz referência a um predecessor de Lutero, cujas teses já haviam sido devidamente contestadas pelos teólogos católicos. É John Wycliffe. W-Y-C-L-I-F-F. 100 anos antes. Quer dizer, as teses de Lutero, mais ou menos as dele, já tinham sido impugnadas no terreno intelectual, mas isso não quer dizer que, repetidas perante um público mais popular, não pudessem ter sucesso. Quer dizer, é isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, quantas vezes eu não vi cara da Igreja Católica falando, não, a teologia da libertação está liquidada. Por quê? Porque alguém escreveu um livro contestando? A teologia da libertação domina a América Latina hoje através do Foro de São Paulo. E a influência dela se alastrou, entrou nas igrejas protestantes, né? Tem um monte de protestante teólogo da libertação. Aqui o Obama é um protestante teólogo da libertação, seguidor da teologia da libertação. Agora, o sujeito, porque contestou a coisa no terreno intelectual, acha que venceu. Né? Isso aí é você, veja,
se a coisa, além de ser uma teoria, ela é um movimento, você só pode dizer que aquilo morreu quando você matou, não a teoria, mas o movimento, é? O marxismo, o marxismo morreu, o marxismo não, né? O marxismo morreu desde 1910. Em 1910 já estava contestado, morto, enterrado, como teoria científica, mas acontece que não é como teoria científica que ele orienta o movimento comunista. É como discurso ideológico, discurso de autojustificação. Olha, qual a melhor aqui? Rômulo Coutinho Araújo. Qual a melhor forma de tratar a questão da incomodidade do meio em que trabalhamos, mesmo tratando de um bom emprego com os estudos, levando em consideração a forte vontade de adquirir a médio prazo a habilidade de alguma atividade que tenha mais conexão conosco? Vou te dizer uma coisa. Ame o seu trabalho, qualquer que seja ele. Tenha amor por ele como um dever moral. E você vai ver o rendimento intelectual que isso vai lhe dar. Pare de reclamar, eu tenho que trabalhar nessa coisa chata, pare de amaldiçoar isso é um dever moral, você está carregando a cruz da humanidade. Todos, olha, desde o tempo do paraíso terrestre, quando os caras saíram de lá, dizem, você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Então é uma obrigação moral que nós temos. E através dela, carregando esta cruz, nós compensamos o pecado original. Está compreendendo? Essa é a nossa função. Então você tem que amar aquilo. Amar, fazer com dedicação, fazer bem feito. O chefe pediu para fazer isso, eu vou fazer melhor do que ele pediu. Não por ser puxa-saco dele, ao contrário. Você vai fazer isso mesmo que ele não reconheça. E em geral não vai reconhecer mesmo. No Brasil, quem quer que trabalhe bem demais é criticado. Este é o segredo. Ame aquilo e aquilo vai te dar uma energia. Faça aquilo com a consciência de quem está cumprindo um dever moral importantíssimo. Está entendendo? E você vai ver como aquilo vai aumentar a sua inteligência. Qualquer trabalho faz isso. Depois você chega em casa e estuda. Aristóteles dizia, estude com moderação. Olha, Aristóteles. Poucas pessoas estudaram mais do que Aristóteles, mas ele recomenda, estude com moderação. Então, no começo não dá para passar de 1 ou 2 horas por dia. Quando você ficar um cara muito experimentado, você virar um estudioso, um scholar experimentado, você consegue 4, 5 horas. Não vai passar disso. O resto você fica... Olha, eu, por exemplo, quando vou estudar, eu preciso de 2 horas de encebação originária. Eu chego ali no escritório, fico arrumando minhas coisas, brinco com o cachorro, tá entendendo? Né? Leio um pouco de notícia. E daí depois daí que as coisas vai pegando, tá entendendo? Então, 2 horas de encebação e depois tem 3 ou 4 horas de trabalho. Isso é tudo. Então, quer dizer, que trabalho pode atrapalhar você nisso aí? Nenhum. Se você disser, olha, eu vou somente estudar no sábado. No sábado assisto a aula do lado, depois leio, estudo os negócios, tomo nota durante 2, 3 horas. Para já estar mais que bom. Vamos ver o que mais tem aqui. O que deve fazer uma pessoa que está interessada em dominar o trivium, além de ler a obra de Miriam Joseph sobre o tema? Bom, esse é um assunto sobre o qual, um dos assuntos sobre o qual mais se escreveu no mundo. Isto aqui sim eu posso lhe ajudar em pegar uma bibliografia. Tá certo? Aliás, eu prometo para você, Daniela Lobassi. É Lobassi? Isso aqui eu posso dar a bibliografia aqui no curso e vou dar. Tá certo? Porque aí já é mais uma bibliografia técnica, mas é bibliografia para você começar a pesquisar. Então, por que você não se coloca este problema? Diz, olha, eu quero formar uma bibliografia sobre o trivium. Né? Então, eu vou partir das indicações, né, que tem ali no livro
Madre Miriam, tá certo? E vou ampliar. Então, é bom você saber, por exemplo, que o ensino foi baseado nisso aqui durante mais de 1000 anos, e aqui ainda tem muita escola que trabalha nesta base. Tem a escola de Liberal Arts, tá certo? Tem um monte. Experimenta colocar no Google Liberal Arts, e você vai ver um monte de coisa que aparece. Começa a formar a sua coleção de informações. Imprima tudo isso, tome nota, tá certo? Com a seguinte ideia: eu vou ter a lista de tudo que se escreveu de importantes dentro desses temas e sobre eles, desde que o mundo é mundo até hoje. Você vai fazer só a lista. A princípio você não vai ler nada, você só vai ter a lista. Faça essa experiência e você vai ver como isto vai render. Eu posso te dar um começo de bibliografia, mas é menos importante você pegar esses livros e lê-los do que você completar a bibliografia. Está compreendendo? Bibliografia, evidentemente, não são só os títulos de livros. Você vai pegar informações mínimas sobre cada um deles. Se encontrar sobre cada um. Que não encontrar, você deixa lá só o título. Aprenda a fazer uma fichinha bibliográfica decente, né, com autor, título, né, local de publicação, nome da instituição que publicou e data. E complete uma bibliografia do Trivium. Está aí lição de casa para você, Daniela. Se você passar 6 meses fazendo só isto, você vai ver o quanta coisa você vai aprender só com isto. Tá, que de livro devo ler? Não lê nenhum, você só vai fazer isso aqui. Faça 1 ou 2 horas por dia, dedique 1 ou 2 horas por dia para você formar a bibliografia do Trivium. A maior parte do que você vai encontrar está em latim, não tem importância. Tá certo? Você pode tirar meia horinha diária para fazer os exercícios do Napoleão Mendes de Almeida e aprender latim. Outra que me pede, o Clóvis pede uma lista de contendo as principais obras literárias. Né? Bom, aqui, note bem, neste ponto eu não acho que vale a pena você gastar muito tempo com pesquisa. Por quê? Porque as obras de literatura são para seu uso imediato. Você vai ter que lê-las agora, ler uma atrás das outras. Então, se você vai gastar 1, 2 anos com pesquisa bibliográfica, não vale a pena para o nosso curso. Então, neste caso, eu posso lhe dar uma lista de leituras sugeridas. Né? Tá certo? Então, de cara você vai pegar os autores portugueses. Né? Então, tu vai ter que ler Camões. Se não aguentar ler os Lusíadas inteiros, ler os sonetos dele, que são maravilhosos. Né? A poesia portuguesa é mais ou menos os seguintes nomes: é Camões, Bocage, sonetos de Bocage são uma beleza. Antero de Quental, Fernando Pessoa, Mário de Sacarneiro. Esses são os nomes principais. Esses você tem que ler de qualquer jeito. Na literatura histórica, Portugal tem grandes historiadores, entre os quais 2 que você tem que ler de qualquer maneira. Um é Alexandre Herculano e o outro é Oliveira Martins. Oliveira Martins é um homem de uma inteligência histórica fora do comum. A história de Portugal dele é básico, inclusive para entender o Brasil. E na parte da literatura ficcional, também tem alguns autores que você não pode pular. Você não pode
não pode pular o Eça de Queiroz, você não pode pular o Camilo Castelo Branco. Você não pode pular o Ferreira de Castro, que inclusive escreveu um belíssimo romance sobre o Brasil, que se chama Selva, a melhor coisa que ele escreveu sobre o Amazonas. Ferreira de Castro, Aquilino Ribeiro, Virgílio Ferreira e Lobo Antunes. Bom, com isso aí você tem uma ideia tem muito mais coisa, mas isso para você ter uma ideia da riqueza só da literatura em Portugal. Se você pegar, vamos dizer, o Brasil tem grandes poetas, alguns dos maiores da humanidade. Você começa por Gonçalves Dias, Cruz de Souza, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes e Bruno Tolentino. Não deixe de ler esses. Desses autores, você procure ter o máximo de livros de cada um deles. Mas bem, aí não é pesquisa bibliográfica, aí é coleção de livros e começar a ler já. Tá certo? Na arte da ficção você vai ter que ler o Machado de Assis, o Raul Pompeia, que seria um livro só, que é o Ateneu. O Zé Lins do Rego. Graciliano Ramos. Marcos Rebelo. José Geraldo Vieira e Herberto Salles. Se você ler esses, você vai entender a força da literatura brasileira. Já tem a leitura para mais de um ano, né? Que a leitura de ficção é importante. Bom, muito bem. Quanto tempo nós temos ainda? São 8 horas já. Estamos na hora de acabar, né? Já foi muita coisa. Vocês, por favor, vocês leiam esses 2 artigos que eu publiquei no Diário do Comércio. Um já saiu, que é Quem é filósofo e quem não é, e o outro é Ainda os Filósofos. Acho que não saiu ainda. Leio esses 2 porque eu queria... Aqui tem uma série de dicas que estão compactadas e que eu queria desmembrar aqui no curso. Esses artigos foram escritos principalmente para vocês mesmos. Os outros leitores não sabem, mas tem um público especial aí que é vocês mesmos. Então, até a próxima aula, vocês comece a sua coleção de literatura em língua portuguesa. Comece já. Se você compra em sebo, procura na estante virtual, tem tudo lá por R$2.000. Né? Colecione mesmo. Colecione e se dispõe a guardar isso para o resto da sua vida, porque vai ser a referência. Tá? E aprenda a imitar cada um desses. Faça exercício. Agora eu vou escrever um negócio aqui no estilo do Marco Rebelo, no estilo do Zé Lins do Rego. Lima Barreto é um documento importante, mas ele não sabe escrever. Não é um autor assim, ele escreve muito mal. Ele tem uma imaginação ficcional fantástica e uma compreensão da sociedade muito boa. E me perguntaram Lima Barreto, não poria o Lima Barreto. Lima Barreto tem uma compreensão muito grande da sociedade humana, uma visão dos personagens muito profunda, mas ele escreve mal. Ele escreve pedante, eu acho. Tem um
um desajuste ali entre eu acho que o Leão Barreto, esse problema do real e do ideal, né, ele foi uma vítima disso. Então ele era um cara que vivia no Brasil, vamos dizer, tentando ser um escritor de nível europeu. E eu acho que algumas narrativas dele são obras-primas, mas não pela linguagem. Eu jamais imitaria a linguagem do Leão Barreto. Mas leiam de qualquer maneira. Né? O Memórias do Escrivão Isaías Caminha, a Recordações do Escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma e Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá são obras obrigatórias para entender, mais para entender o Brasil do que para aprender a escrever. Tem outros caras que escrevem maravilhosamente, mas que não são tão ficcionistas, tão bons assim. Né? Depois tem uma série de obras na área vamos dizer, da história, ciências sociais, tal, que eu também acho que devem ser lidas, escritas em português, mas vamos deixar isso para depois. Então tá, por hoje nós... Tem um aluno perguntando de Guimarães Rosa. Jamais leia isto. Alguém perguntou Guimarães Rosa, não leia, esqueça. Se você for aprender a escrever lendo Guimarães Rosa, tá certo? Você vai virar um chato de galocha, tá entendendo? Eu não conheço coisa mais artificiosa e boba do que a literatura do Guimarães Rosa, sinceramente. Tá certo? É um homem de enorme talento, tá certo? Porém, aquilo tudo é muito forçado, muito artificioso, tá certo? E, sobretudo, criou vícios ali de linguagem em muita gente. É assim, o Guimarães Rosa é uma coisa para você olhar uma vez e que bonito. E passa a dizer, esquece aquilo. Entendeu? Sem contar que o cara era tipo teosofista, acreditava em duendes. Entendeu? Esqueça isso. Leia o Velhos Zelinhos do Rego, Graciliano Ramos, você vai ganhar muito mais. Se quiser ler, não vai, mal não vai lhe fazer nenhuma. Não aprenda a escrever como ele, pelo amor de Deus. Porque senão eu não vou entender. Você vai fazer o exercício, mandar aqui o seu recado, eu não vou entender. Você veja, existe entre os artigos do Graciliano Ramos tem um voto que ele fez num concurso de contos, em que o Guimarães Rosa apresentou o Sagarana. E o Graciliano Ramos não deu o prêmio para o Sagarana, deu o prêmio para um conto do Luiz Jardim, e ele justifica ali por que ele fez isto. Né? Se vocês encontrarem esse artigo, está no livro Linhas Tortas, é uma coletânea de artigos. E eu acho que o Graciliano tinha toda a razão no julgamento que ele fez do Guimarães Rosa. Né? Ele disse, isso aqui precisa cortar 2/3 desse livro, isso aqui está muito exagerado, está muito forçado. Entendeu? Juliano está perguntando, e poesia antiga tipo Homero? Mas está falando isso aqui, então, por enquanto nós vamos ficar na língua portuguesa, né? Tá certo? Vamos dizer, as línguas fundamentais para isso, o próprio português, né? Você vai ter que saber muito inglês. Sem inglês não se faz nada, porque os americanos traduzem tudo. O que você não achar nas línguas originais, você acha em inglês de qualquer maneira. Tá certo? A experiência que eu tenho um negócio chamado bookfinder.com. O Bookfinder jamais me falhou. Pode ser a coisa mais esquisita do universo, sempre eu encontro lá. E eles traduziram tudo. Às vezes eles não sabem mais que aquilo existe. Né? Você procurar nas universidades, ninguém sabe daquilo. Mas você sempre acha uma edição de 1890, alguma coisa assim. Por exemplo, as obras completas de Hegel estão traduzidas em inglês, mas são traduções tudo antigas. Né? Em inglês, o francês é muito bom para você aprender a escrever em português. Por quê? Porque muitos escritores brasileiros aprenderam com os franceses. Essa de Queiroz, brasileiro e português, essa de Queiroz é quase um escritor francês. E porque a língua francesa literariamente é muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. O que os caras fazem no francês é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E o espanhol, que está bem perto de nós, vocês têm que saber.
E se puder o italiano também. Né? Sem isso, você vai ter que ler um pouquinho em cada uma dessas línguas. Mas capricha no inglês, não porque você vai aprender a escrever em inglês. A pior coisa que você pode fazer é tentar aprender a escrever em inglês para passar para o português. Como o pessoal faz hoje e só sai merda. Só sai merda. O inglês é muito diferente do português. Quase não dá para aproveitar o que você aprende em inglês para o português. Mas eu digo o inglês como acesso à fonte de informação. Porque eles traduzem tudo, as traduções são muito boas. Né? E, sobretudo, é a língua de trabalhos acadêmicos hoje. O que você procurar aí de trabalho acadêmico, sempre tem no inglês. O que não tem no inglês não existe para o mundo da informação acadêmica hoje. Né? Então é fundamental para isso, não para aprender a escrever. Esse pessoal que lê muito escritor americano e tenta fazer a mesma coisa em português, só sai porcaria. Você tem que aprender com línguas que sejam afins à sua. O espanhol, o francês e o italiano. Né? E o latim, evidentemente. Né? Você aprender latim, né, e ler ali os discursos de Cícero, você nunca vai perder. Eu não sei quem que dizia, você quer aprender a escrever? Você lê a Cícero. Fala, eu acho que é verdade, porque é uma coisa de uma clareza e de uma força muito grande. Né? Mas então, não vamos falar disso agora, continua treinando lá com Napoleão Mendes de Almeida e mais tarde você lê o seu Cícero. Marco Benito pergunta se você recomenda as traduções de Odorico Mendes. Por exemplo, ele dá algum exemplo? O Odorico Mendes é o cara que traduziu para Aguilar várias coisas que eu saiba. Hã? Olha, eu gosto muito das traduções do Carlos Alberto Nunes. Traduções dos clássicos gregos do Carlos Alberto Nunes, inclusive a tradução que ele fez do Platão. E eu acho aquilo uma verdadeira maravilha. Quanto mais eu leio, mais eu gosto. As outras eu não sei. Mas não precisa ler os clássicos gregos agora. Lê o que está ao seu alcance, na sua própria língua, primeiro. Dedica um ano da sua vida a isso. Né? Eu meti na minha cabeça, quando eu era jovem, falei, eu vou ler toda a literatura brasileira. E eu acho que eu li praticamente tudo. E eu não me arrependo de ter feito isso. Mesmo que o seu livro ruim, ou deprimente, então, bom, no mínimo, se não tivesse mais proveito nenhum, isso te ensinaria a língua e te ensinaria a conhecer a sociedade brasileira. Mais alguma pergunta aí? Então tá. Então, por hoje é só. Nós temos aula. Vamos fazer na semana que vem? Não. Não sei se é a semana que vem ou não. Daqui. Não, fazer uma semana que vem. Tá bom. Vai ter uma aula semana que vem aqui, nesse mesmo horário. Daqui uma semana. Daqui uma semana. 23, tá? Dia 23, tá bom? Então, até lá vocês leiam esses artigos aqui, porque eu vou desdobrá-los aqui, em aula. Então, por hoje acabou.